Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, Vitor aqui do canal Videoaulas Produc, e neste vídeo eu quero te mostrar na prática por que você deveria tomar muito cuidado ao responder questões de outros vestibulares se o seu objetivo é estudar para o Enem. Eu vou mais fundo e vou dizer que você deveria tomar muito cuidado até mesmo com o material que você está utilizando para estudar. Eu mesmo, Vitor, utilizo não apenas uma plataforma, não apenas um material específico. Isso porque eu não sei se você sabe, mas a maioria das plataformas, por exemplo, como essa que você está vendo agora, que é o Estude, Descomplica e várias outras plataformas aí, elas têm objetivos abrangentes. Elas querem que o máximo de pessoas assinem, né, para que obviamente elas possam ganhar alguma coisa com isso. Obviamente que eles vão fornecer conteúdos grátis e tudo mais, mas eles querem, né, o objetivo deles é ganhar alguma coisa com isso. Então, nesse caso, quanto mais pessoas, ou seja, pessoas que vão prestar o Enem, pessoas que vão prestar um outro vestibular que não seja o Enem, que vão fazer, por exemplo, esse daqui que eu estou te mostrando agora, o da PUC do Rio de Janeiro de 2014. Então, realmente, eles são muito abrangentes. É por isso, por exemplo, que nesse assunto que eu estou estudando, que daqui a pouco eu vou falar para você entender sobre ele, basicamente você vai ver questões, na verdade, ó, se eu chego aqui, ó, a maioria das questões que aparecem aqui são de outros vestibulares, tá? E qual é o problema nisso? Eu tenho questões aqui, né, do Enem, vejam, uma questão do Enem para 1, 2, 3, 4, 5, então, para mais questões dos outros vestibulares. O problema aqui é que quando você vai responder essas questões, eu comecei a perceber isso no início, quando eu comecei a estudar, mas isso só ficou claro para mim já mais recentemente, há pouco tempo atrás. Mas desde o início que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu tinha mais facilidade de responder questões de outros vestibulares sobre os assuntos que eu estava estudando, mas quando eu ia responder questões do Enem, não era a mesma coisa. E eu não entendia por que isso acontecia. Sabia que, na minha cabeça, eu entendia que o Enem era mais difícil, mas eu não entendia porquê e hoje eu entendo. Vou te mostrar isso na prática para que você tome muito cuidado com isso, tá? Para que você não caia nessa ideia. Ah, vou responder questões de outros vestibulares e aí eu vou estar estudando para o Enem. Errado. Você não vai estar estudando para o Enem respondendo questões de outros vestibulares. Por quê? Porque, por exemplo, olha essa questão da PUC do Rio de Janeiro de 2014. Eu não vou ler a questão toda, eu vou só ler aqui o comando para que você entenda, já vai fazer sentido para você. Aqui diz: o fascismo foi um movimento autoritário surgido na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Sobre as premissas políticas desse movimento, é correto afirmar. E aí vai ter ali as alternativas e você tem o dever de assinar a alternativa que apresenta as alternativas corretas. Então você vai dizer quais são verdadeiras, ou melhor, quais são corretas e quais são erradas. Isso é muito fácil. Isso, na verdade, se você estudou o conteúdo, responder essa questão não vai ser dificultoso. Principalmente porque mesmo aquelas questões, por exemplo, que você vê ali, eita, mas isso aqui não é, eu não estudei isso, eu não vi isso. Mas se você entende, por exemplo, a ideologia, se você entende o pensamento geral, você consegue até mesmo associar e chegar na resposta. Mas quando você vai, por exemplo, para uma questão do Enem, veja essa questão de 2016, 2 anos depois, não é algo diferente, de anos diferentes muito grandes, 2 anos depois, olha o que é que o Enem está pedindo aqui no comando. Vou ler mais uma vez só o comando, tá? Você chega aqui no comando da questão e ele diz logo: a retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de... Primeira coisa, o comando, ele não está te perguntando algo específico sobre, por exemplo, o fascismo. Na verdade, no comando da questão, você nem vê o termo fascismo, sendo que é uma questão falando sobre isso. Veja a diferença. Lá no outro eu tenho uma contextualização com o fascismo e perguntando sobre o fascismo. As alternativas estão falando sobre o fascismo. Já que no Enem não. Você vê aqui ele perguntando sobre antiguidade clássica. Ou seja, peraí, é uma questão de fascismo ou de antiguidade clássica? É uma questão de fascismo, mas ela está pedindo que você faça associação com algo da antiguidade clássica. Então você também tem que entender a antiguidade clássica para falar sobre o fascismo. Então você entende a diferença? Você entende por que você não deve estudar para o Enem, direcionando o seu foco em questões de outros vestibulares ou respondendo muitas questões de outros vestibulares?
acreditando que você está arrasando, eu posso te garantir que não está, tá? Você deve tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes você pega uma questão dessas, às vezes você não entende o comando, às vezes até entende o comando, aí vai ler o texto e tenta associar com o comando e você não consegue. Porque às vezes o texto está falando sobre uma outra coisa, uma coisa que nem sequer no texto ele às vezes cita, por exemplo, a Antiguidade Clássica, você vai lá e não tem citando diretamente isso. Aí você fica, e agora? O que é que eu vou fazer? Bom, aí é que tá. Você deve estudar para o Enem, respondendo questões do Enem. E eu já venho fazendo alguns vídeos aqui, já tem alguns liberados aqui no canal, outros que vão ser liberados depois, onde eu estou falando sobre você responder utilizando a matriz de referência do Enem. Ou seja, o que é que eles estão pedindo realmente de você? Quais são as habilidades, quais são as competências que eles pedem para você responder essas questões? É a única alternativa que você tem, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que tenha aberto a tua mente e você tenha compreendido a proposta desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar vídeos como este. E posso te dizer mais, se você ativar o sininho, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque você vai receber mais conteúdos em primeira mão. Conteúdos como esse, conteúdos de qualidade e focados em te ajudar. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fui!